A Voz do Tradutor está chegando ao YouTube, então inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos! Olá, querido ouvinte! Estamos no ar mais uma vez com A Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa e nesse episódio você vai ouvir: A Voz do Tradutor está chegando ao YouTube. TraduSound organiza oficinas de narração para audiodescrição em Campinas. Translators 101 e Traduza convidam para a palestra gratuita sobre tradução médica. A pós-graduação da Estácio está com promoção relâmpago. E por falar em tradução, já tem data e terá formato remoto. E2B está com inscrições abertas para seu curso de formação de tradutores. E o legado de Murilo Jardelino, tradutor e amigo, que vai nos deixar muitas saudades. A dica de leitura da semana é com a editora Léxicos. E Danilo Nogueira nos lembra que tem dia que a gente perde, mas tem dia que a gente ganha de goleada. Na pausa para o café, um bate-papo delicioso com Marcelo Andreotti. Conversamos sobre formação, o amor do Marcelo pelo mundo das letras e pela docência, seus primeiros passos na tradução técnica em um mundo repleto de desafios, em que o Google era a biblioteca das universidades e o computador era uma Olivetti. Também vamos descobrir como nasceu o Marcelo Intérprete. Conversamos sobre os trabalhos que marcaram sua trajetória e o desafio de formar a futura geração de intérpretes. Então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? A Voz do Tradutor está chegando ao YouTube. Você ouvinte que nos acompanha através do seu streaming de música favorito pode ficar tranquilo. Nós vamos continuar fazendo a nossa transmissão em todas as plataformas que você já está acostumado. Mas também você vai poder nos ouvir no YouTube no canal A Voz do Tradutor. E eu vou fazer uma promessa aqui. Se nós chegarmos a 500 inscritos no YouTube, eu prometo gravar uma das entrevistas da Pausa para o Café ao vivo, para vocês participarem com perguntas para o entrevistado. Então se inscreva no canal, chame a família, amigos, vizinhos para se inscreverem também e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. E atenção, você que é profissional da voz ou deseja trabalhar com a voz e está na região de Campinas. Vai ter circuito de oficinas de voz profissional e dentro desse circuito, oficinas de narração para audiodescrição com a professora Ana Júlia Perrotti e o radialista Rafael Nimoy. Vai ser de 24 de setembro a 1 de outubro, das 9 às 17h30, presencial e é necessário a apresentação do comprovante da vacina da Covid 2 doses. E o local do evento é na unidade do Senac Campinas, na Rua Sacramento 490, no centro de Campinas. Para mais informações e inscrições, acesse o site do Senac. Dia 29 de setembro, às 19 horas, vai ter uma palestra da Translators 101 em parceria com Traduza, encontros, cursos e oficinas sobre tradução médica, muito mais que traduzir bulas. Nessa palestra, você vai descobrir quais são os primeiros passos para entrar no mercado que vem crescendo a cada dia, a tradução de textos da área da saúde. O acesso será grátis para todos que tiverem pelo menos a assinatura Free. Para fazer a sua assinatura Free, acesse translators101.com.br. A pós-graduação da Estácio está com uma promoção relâmpago de 50% de desconto nas mensalidades. Mas fique de olho, porque a promoção é válida só até o dia 22 de setembro.
Para aproveitar esse desconto, acesse www.posestácio.com.br/convênios/traduza e digite o código promocional na inscrição Traduza. Lembrando que Traduza é com S de saúde. De 17 a 21 de outubro, vai acontecer a 7ª edição do evento E por Falar em Tradução, organizado pela Unicamp e pela USP. E a organização já avisa que vai ser online, então fique ligado, acompanhe a gente aqui na Voz do Tradutor e acompanhe o site da Unicamp para ficar por dentro da programação. Em breve vamos divulgar por aqui. E agora vamos ouvir o convite da querida colega Amarilis, da Interpret to Be. Você já conhece a Interpret to Be? A Interpret to Be é um lugarzinho muito aconchegante, feito de gente que se gosta e gosta muito do que faz. Quem passa por aqui não costuma ir embora. Volta vez ou outra para um café, para um papo, para dar notícias e para um abraço. Nessa casa aprende-se muita coisa e conhecimento é levado muito a sério. Mas as entidades que movem essa esfera, seja no administrativo, seja no pedagógico, gostam mesmo do riso e de ser gente da gente. Nós falamos de mercados que compõem a tradução, de prospecção de clientes, de testes, de como cobrar pelos trabalhos de forma justa, de leis, de recolhimento de impostos, de postura profissional e, acima de tudo, falamos de ética. Ensinamos o que sabemos das mais diversas técnicas com toda a nossa disposição. Cada disciplina é lecionada por um especialista da sua área. No entanto, nosso profissionalismo nos impede de prometer trabalhos batendo a porta assim que o curso for concluído. Também não prometemos clientes disputando pessoas recém-formadas e lucros astronômicos obtidos de forma rápida e em moedas estrangeiras rentáveis, trabalhando de onde quiser. Nós mostramos que tudo isso é possível e alcançável. Entretanto, é necessário muito estudo, especialização, perseverança, responsabilidade e retidão. O caminho é longo, mas é muito gratificante. Se você busca profissionalização para construir uma carreira sólida na tradução, permeada por valores humanos e éticos, além de fazer boas amizades, seu lugar é aqui, na Interpret to Be. Nós estamos com as inscrições abertas para a turma de tradução. Agende agora o seu teste em contato@interprettobe.com. Acesse www.interprettobe.com. Esta semana, nós recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso querido amigo tradutor de alemão e professor Murilo Jardelino. Graduado em Letras Alemão-Português na USP, mestre em Linguística pela Federal de Pernambuco, o Murilo era um colega extremamente amável e preocupado com todo mundo. Dedicado, recentemente tinha lançado a tradução da Morte do Pequeno Burguês, que saiu pela editora Léxicos, em tradução realizada em parceria com a sua grande amiga Clélia Barqueta. Nós gostaríamos de aqui, nesse espaço da Voz do Tradutor, agradecer toda a contribuição que o Murilo deixou para a nossa área e convidar você, ouvinte, a curtir novamente a entrevista que ele fez aqui na Voz do Tradutor no episódio 152 de 26 de junho de 2021, quando do lançamento da Morte do Pequeno Burguês. Que nós possamos sempre nos lembrar do Murilo pelo seu sorriso sincero, a sua mão sempre estendida aos amigos e o seu amor infinito pela língua alemã, pela docência e pela tradução. Leitura da semana com a editora Léxicos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. A Morte do Pequeno Burguês.
A coleção Tradução em Contexto está com mais um volume e desta vez em alemão. É isso mesmo. A novela A Morte do Pequeno Burguês, de Franz Werfel, com tradução de Clélia Barqueta e Murilo Jardelino, é o terceiro volume da série. A novela foi publicada em 1927, mas está ambientada no período após a Primeira Guerra. Com todos os problemas econômicos decorrentes do pós-guerra, como inflação e desemprego, o protagonista, Karl Fiala, já não sente mais a segurança e a proteção de outrora. No entanto, procura evitar desesperadamente que o futuro de sua família, esposa e filho, seja tão sombrio quanto ao da época em que eles vivem. Interessou-se pela história? Então não perca a oportunidade de conhecer o Sr. Fiala e os desafios da época em que ele viveu. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. O Avesso da Tradução, com Danilo Nogueira. Durante uma longa fase da minha vida, meus principais clientes foram empresas de auditoria e consultoria. A quantidade de texto que uma empresa dessas produz é surpreendente. E eu ganhava um bom dinheiro traduzindo aquela coisarada toda do inglês para o português e também do português para o inglês. Porque o conceito geral era que motorista bom dirige o ônibus na ida e na volta. E não tinha essa de não poder fazer versão, não. Quem traduz a pergunta tem que traduzir a resposta. Como é que é? Na verdade, meus serviços de versão eram muito apreciados lá fora. Porque embora meu inglês não fosse perfeito, eu desenvolvi uma habilidade enorme para botar no inglês que se entendesse aquelas coisas horríveis que meus clientes escreviam. Coisas que, se traduzidas bonitinho, como São Jerônimo mandava, iam dar um nó na cabeça dos gringos. Um dos problemas era conscientizar os brasileiros que, como os ordenamentos jurídicos são diferentes, muitas vezes um texto, para ser lido por um americano, tem que ser diferente de um texto para ser lido por um brasileiro. Quando argumentava que ninguém ia entender aquilo em inglês, a resposta costumava ser: bom, se for bem traduzido, vou entender direitinho. Ditos com uma entonação bem mais debochada do que eu consigo imitar aqui. Aliás, eu sou um péssimo imitador. Então, muitas vezes, eu fazia umas adaptações meio sacanas do texto, mexe daqui, mexe dali, de modo que passava talvez um pouco, meio muito, dos limites da tradução. Era complicado, porque eu não tenho a formação necessária para isso e nem tinha muito onde pesquisar. Mas a gente dava um jeito, a gente sempre tem que dar um jeito. É isso, é a vida. Alguns clientes gostavam e tive excelentes reuniões com clientes para tentar entender melhor o que eles queriam dizer. E clientes que me emprestaram bons materiais de pesquisa para me ajudar a entender como as coisas são feitas lá fora. Uma preciosidade, porque não havia essa riqueza de materiais que a internet nos oferece hoje. Outros clientes, entretanto, eram difíceis. Reclamavam porque eu tinha traduzido o Pretório Excelso simplesmente por The Brazilian Supreme Court. Achavam ruim porque eu transformava seus lindos períodos altíssonos, grandílocos e sesquipedais em frases assim mais simples, mais chãs, essas coisas. Então um belo dia, e você sabe que sempre há um belo dia, né? Um cliente resolveu me trocar por uma pessoa que fazia traduções mais fiéis, se me faço claro. Eu fiquei arrasado. Perder um bom cliente nunca foi agradável. Mas a tristeza durou pouco. Algum tempo depois, o cliente me chamou e disse que tinha recebido da matriz uma mensagem singela: "The other translator was better." Em outras palavras, tem dia que o time da gente perde, mas também tem dia que o time da gente ganha, e ganha de goleada, hein? É só jogar direito que um dia chega a nossa vez. Bom,
Por hoje é só, e espero que você tenha gostado e que volta na semana que vem. Obrigado pela companhia. Ah, que tal uma pausa para o café? Na Voz do Tradutor, entrevista. Hoje a pausa para o café, estamos aqui nesse mês especial do tradutor, mas o tradutor ele tem um pezinho na interpretação, o intérprete tem um pezinho na tradução. Eu costumo brincar que São Jerônimo, né, com certeza também exerceu a interpretação em alguns momentos. Eu cheguei até a perguntar uma vez para um colega meu, especialista em São Jerônimo, ele falou: sim, temos relatos de que São Jerônimo também foi intérprete em alguns momentos da sua vida. Então, se a gente exalta o tradutor no mês do tradutor, também temos que exaltar os nossos colegas intérpretes com suas lindas vozes. E o colega que eu trouxe aqui para tomar um café comigo é um colega extremamente querido. Ele está lá no Rio, mas ele é amado no Brasil inteiro. Marcelo Andreotti, seja bem-vindo à Voz do Tradutor. Olha, muito obrigado, é um grande prazer. Essa Voz do Tradutor, ela é muito interessante, eu já escutei vários deles e me sinto muito honrado com o convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês nesse mês tão especial para nós, né? O mês do tradutor e o mês do intérprete também, vamos dizer assim, né? Graças a São Jerônimo. Viva São Jerônimo! Viva São Jerônimo! Agora, Marcelo, como que começou a tua história com o mundo das letras? Eu vi que você é formado na UERJ, que é uma universidade super tradicional, que a gente tem um grande carinho. Muito. Mas como que foi o Marcelo Andreotti, adolescente, tendo que decidir, aquele peso nos ombros de decidir a profissão que ia seguir? Olha, a minha vida tem muitos percalços, muitas nuances. Na verdade, o meu contato com idiomas começou porque, apesar desse sotaque carioca, eu nasci em São Paulo. Eu morava na Moca, que é um bairro tipicamente italiano. Daí vem meu sobrenome. Na Moca, meu! Na Moca, meu, ô louco! Então, o meu sobrenome Andreotti vem dessa origem, né? Dessa origem do bairro da Moca. A família do meu pai é italiana. E a minha mãe, ela trabalhava numa empresa muito grande e havia alguns funcionários de origem japonesa. E havia um casal muito querido, né, de origem japonesa, que tinha uma relação muito especial com a minha mãe, de amizade e tudo, e eles viviam na nossa casa. Então, muito cedo, com 4, 5 anos, eles me ensinavam palavras em japonês. E ali já começou o meu gostinho um pouco por idiomas, né? Então, ali o japonês, ali, sensei, algumas palavras eu já sabia. E nisso, o meu encantamento por futebol, pelo esporte, mas principalmente futebol, é algo assim de um outro patamar elevado, né? Então, eu assisti os jogos de futebol bem cedo ali, né, antes dos 10 anos de idade, e ficava muito curioso por que os jogadores tinham os nomes escritos de uma forma e a pronúncia era totalmente outra, não fazia sentido. Eu fui alfabetizado em casa muito cedo, com 4 anos de idade, lendo as minhas revistas em quadrinhos, e também ficava assim, mas por que esse nome assim é diferente? Por que esse Peter Parker, por exemplo, né, Homem-Aranha, tudo mais? E ali foi começando. Marcelo, você não pegou a fase que ele era o Pedro Prado, né? Não peguei não, já peguei nessa parte mesmo, né? Tinha também o Fantasma, que era muito popular também nas revistas em quadrinhos, tinha Diane Walker, Palmer, alguma coisa assim. Então o inglês começou a povoar esse meu imaginário, né? E na adolescência, através da música, tudo mais, eu tinha um grande sonho de poder estudar inglês e na época já no Rio de Janeiro as condições financeiras da minha família não permitiam tanto assim, mas a escola que eu estudei era uma escola
na minha cidade, em São Gonçalo, uma escola de excelentíssimo nível, onde a mensalidade era muito cara. E aos 14 anos eu tomei uma decisão. Eu procurei informações, busquei uma escola pública de qualidade, era uma escola técnica. Eu fiz o concurso para a escola, passei, sendo pública, então eu pedi aos meus pais que o valor que eles investiam na escola, eles agora pagassem no curso de inglês. Então, assim, aos 14 anos eu tomei a grande decisão que mudou minha vida. Quando você me perguntou, assim, né, como eu me decidi pela profissão, não foi uma decisão, assim, nesse caso, profissionalmente, não foi de caso pensado, foi no automático. Mas o grande gosto pelo inglês foi, assim, a mola propulsora. A minha intenção inicial era fazer o curso técnico de eletrônica e depois ser engenheiro. Mas a vida foi me levando para a educação, para as aulas particulares. Eu acho que eu nasci professor também, porque desde cedo eu ajudava os meus colegas, eu dava aula de matemática, geografia, história, português, todas as áreas, sempre procurando ajudar as pessoas, nada profissionalmente. Mas chegou um momento que as aulas particulares começaram a fazer parte do meu orçamento, me ajudando assim, a ter uma melhor qualidade de vida. E aí sim fui dando aula em cursos de inglês. Então, nesse caminho, eu resolvi estudar na UERJ, que foi fundamental para mim, uma casa onde eu me sinto muito à vontade, onde tive professores maravilhosos. Lembro dos meus professores de literatura, de linguística, das áreas de educação também, como sociologia da educação, psicologia da educação. Foram saberes maravilhosos e uma casa assim fantástica com professores assim brilhantes que eu tive e que me colocaram numa posição muito interessante como educador, principalmente porque eu fiz a faculdade nos anos 90 e a UERJ, o campus que eu estudei, que era especificamente para a formação de professores, a FFP, Faculdade de Formação de Professores, o núcleo que a UERJ tem, em que era muito incentivada e de maneira pioneira a educação interdisciplinar. Então, nós tínhamos matérias com os cursos de matemática, geografia, história, e isso estava em mim, essa questão interdisciplinar. Porque na minha época, né, já há um certo tempo, quando você estudava eletrônica, você não poderia gostar muito de letras, de português, de humanas. E eu sempre fui contra essa corrente. Eu gostava tanto de física quanto gostava de geografia, história, português, literatura. Então, eu sempre tentava combinar essas questões. E isso me levou a dar aulas particulares também em empresas de setor. O primeiro grande setor foi o setor naval, de navegação, estaleiros, tudo mais. E fui tendo esse gosto por essas áreas mais específicas. E aí foi meu caminho trilhado na educação e comecei a trabalhar de uma certa forma também com interpretação na consecutiva, isso em 96. Segura aí. Então vou segurar um pouco, eu já estou dando spoiler, né? Antes de ser perguntado. Spoiler. Não, porque é interessante nós temos muitos ouvintes que são professores de idiomas, né? Claro. E ficam pensando, nossa, mas eu recebo muitas mensagens assim, Marcelo, eu fiz licenciatura, e agora? Eu falo, meu Deus, mas eu também fiz licenciatura. O Marcelo também fez licenciatura, né? Exatamente. E eu acho que a vida, ela vai por caminhos que a gente às vezes não entende muito bem. Sim. Mas essa tua experiência dentro da licenciatura depois te ajudou mais para frente a formar intérpretes, que também vamos falar disso. Claro. Mas eu acho que a grande sacada de quando nós damos aulas de idiomas, porque eu também dei aula de espanhol há muitos anos, é que o aluno faz as perguntas mais malucas do mundo e nasce dentro desse professor um pesquisador. Sim. Porque aí principalmente, Damiana, vai atrás das respostas, né, Marcelo? Sim, exatamente, Damiana. Eu vejo com uma certa tristeza que alguns professores, talvez eu esteja desatualizado nisso, claro, tomara que esteja, mas
na época que eu dava mais aulas em escolas ou em cursos regulares, eu sentia que às vezes os professores não gostavam de perguntas que desafiassem o seu conhecimento. Ainda mais numa época em que os professores tinham a certeza, que para mim nunca foi real, mas eles tinham a certeza de que eles eram os donos do conhecimento, porque o conhecimento estava reservado somente para os professores. E hoje em dia, com esse vasto acesso às informações que você tem através da internet, do conhecimento, das mídias, das plataformas, o conhecimento está mais democrático, até um certo ponto. Claro, temos algumas questões que limitam, mas é muito importante quando o professor ele tem um papel de impulsionar o conhecimento, mesmo que talvez esse conhecimento não venha dele. Ele não tem o monopólio do conhecimento e nem deve ter. Então é muito importante quando você cria um ambiente com seus alunos, um ambiente de pesquisa, um ambiente de busca. Todos nós estamos buscando conhecimento. Não precisa haver uma hierarquia sendo imposta de que o professor sabe mais. Isso é desnecessário. O importante é que você crie um ambiente em que todos possam crescer, em que seja um ambiente colaborativo em vez de um ambiente competitivo. E isso que eu tento trazer nas minhas experiências, não só como professor, mas como coordenador, porque eu também fui coordenador de um curso de idiomas durante 18 anos. Uau! Mas eu acho que esse medo da pergunta, ele surge também por conta dessa questão, o professor tem que saber de tudo, e aí mexe com o ego, né? Porque a gente tem que reconhecer humildemente que não sabemos de tudo. E tá tudo bem, né? Eu acho que o período que eu fui professora foi um período em que eu também fui aluna, porque eu aprendi muito com os meus alunos e aprendo até hoje, né? Eu acho que também é essa questão do debate, de estarmos abertos a colaborar e aprender uns com os outros. E você falou uma coisa aqui muito interessante, né? O conhecimento, ele é multifacetado. Eu acho que a gente foi cortando, lógico que para a gente pesquisar, a gente precisa fazer esses cortes para aprofundar esse conhecimento. Mas a física ela está relacionada com a matemática, que está relacionada com a área de humanas, né? Uma vez eu li até que os filósofos pensaram a gramática a partir do sistema solar, pensando que grupos de palavras giravam em torno de outros, né? Então, o adjetivo gira em torno do substantivo. Então, tudo está interligado. O conhecimento, ele é um só. É que, dependendo do ponto de vista que a gente olha, a gente vê só um pedacinho dele, né, Marcelo? E eu acho que quando a gente se torna tradutor, a gente tem essa visão... macro, né? Uma visão macro. Né? De que também o conhecimento, ele é complexo, também o tradutor não sabe de tudo, tem que estar aberto também a aprender todos os dias e entender até onde ele pode ir, né? Até onde ele tem essa capacidade, onde ele vai precisar da ajuda de um colega, né? Então, eu também sinto essa diferença dos ambientes na nossa própria categoria. A gente já teve uma fase em que a área da tradução era um ambiente competitivo, e hoje nós estamos descobrindo que se nós criamos e cultivamos um ambiente colaborativo, né, todo mundo cresce junto e é muito mais saudável, né? Mas, Marcelo, como que foi a sua o seu primeiro contato com a tradução? Foi com a tradução ou já foi com a interpretação de cara? E como é que foi isso para o professor, o Marcelo professor, a primeira tradução? Antes, para encerrar o assunto prévio que você estava abordando, eu tenho como mantra de que a educação, ela é uma via de mão dupla. Para mim, não é possível eu ensinar sem que eu aprenda. Não é possível eu aprender sem ensinar. Então, eu queria deixar isso muito bem estabelecido.
a educação é sempre uma via de mão dupla. E em relação ao meu primeiro contato com o mundo tradutório, foi na tradução, não foi com a interpretação. Bem, profissionalmente falando, né? Profissionalmente falando, eu tinha um aluno que era da área de TI. Na época a gente nem falava TI, a gente falava informática. Isso no finalzinho dos anos 80. Então, ele precisava de uma tradução para poder estudar uma matéria específica que ele fazia análise de sistemas, esse meu aluno, e ele me pediu que traduzisse esse documento para ele, esse artigo. E lá fui eu com uma máquina de escrever Olivetti, Lettera 32. Linda. Era uma máquina linda. Muito linda. A minha era verde, assim, eu tinha muito orgulho da minha máquina. E lá fui eu, então, entreguei para ele, né, datilografado, o artigo que ele precisava. Foi o meu primeiro trabalho com tradução. Né? E como é que foi isso? Porque vamos trazer essa realidade para os jovens. Vamos. Vamos traduzir Google. Isso para os jovens. Não tinha Google, não tinha não tinha internet, só a máquina de escrever os dicionários. Não, exatamente. Vontade, né? Por exemplo, nessa época eu ainda tinha parcos recursos financeiros, então eu tinha poucos dicionários que eram muito caros. Na época, os dicionários de qualidade eram todos importados, né? Principalmente os inglês que eu possuía, eram muito caros. Então, a biblioteca da UF, que eu morava em São Gonçalo, mas a cidade vizinha, Niterói, não era tão distante para mim, a biblioteca da UF era o meu quintal. Desde a minha adolescência, quando eu tinha minhas questões curiosas, eu quero saber o que é isso, o que é chuva ácida, o que é aquilo, porque na adolescência eu tinha pen friends. Temos que traduzir isso, né, para os jovens, né? Pen friends eram clubes que você tinha ao redor do mundo, em que você se colocava disponível para trocar correspondências com outras pessoas em outros países. A velha carta com selo, cheirinho, né, de postagem. Então eu tinha correspondentes em vários países, na Noruega, na Suécia, Finlândia, Áustria, Estados Unidos, Itália, Alemanha Oriental. Eu tinha uma correspondente da Alemanha Oriental. Nossa, você liberou memórias agora, porque na época eu gostava muito da cultura do Japão. E aí vinham, era em jornal, em revista, tinham espaços com as pessoas que queriam se corresponder, né? Exato. E na época tinha os brasileiros que moravam fora e se sentiam muito sozinhos, né? E aí eu me correspondia com uma menina no Japão. E, gente, que delícia que era receber a carta com aqueles selos diferentes, carimbos diferentes. Exatamente. E aí ela me mandava postais, me mandava figurinhas e coisas de lá, e eu mandava coisas daqui. Isso, né? Aí. Foi esse deleite que eu vivi na minha adolescência. Amigos que nós tínhamos que nós não tínhamos. Às vezes vinha uma foto, né? A gente sabia a cara da pessoa assim. Telefone era um absurdo caro. Telefone era internacional era uma coisa surreal. Então, era a forma que era o nosso Facebook da época, Marcelo? Pois é. Exatamente, então. E eu tinha uma correspondente que escrevia maravilhosamente bem na Áustria, a Cláudia Gottwald, lembro bem o nome dela. E eu disse na época que eu gostava da Fórmula 1, o Ayrton Senna estava muito na moda, e ela falou para mim assim, que pena que você gosta de Fórmula 1, porque a queima dos combustíveis e dos pneus provoca chuva ácida. E aí eu pensei assim, o que seria chuva ácida? E lá vou eu para a biblioteca da UF estudar e tudo mais. Então, quando eu tive que, voltando para a tradução, quando eu tive que traduzir esse artigo de análise de sistemas, eu fui à biblioteca da UF
e li sobre análise de sistemas em português, li em inglês, e ali fui fazendo as minhas deduções, encaixando aqui, ligava para o meu amigo, olha, você acha que essa tradução encaixa isso aqui? É exatamente isso, ou então, não é isso, acho que é mais isso assim, e fomos ali fazendo aquela montagem. Ele adorou, ele conseguiu se formar na faculdade, ficou muito feliz com isso, e foi o meu primeiro trabalho. E depois também ele me apresentou a um dentista que virou meu aluno, e esse dentista também trazia artigos para que eu traduzisse. E lá fui eu traduzindo artigos de odonto também. Uau. Esse foi o primeiro caminho, foram os primeiros passos, com a máquina de escrever, né? A Olivetti ali, gastando as teclas. Gastando as teclas, sim, exatamente. E aí depois começaram a aparecer trabalhos com maior peso para empresas, tudo mais, e algumas vezes eu estava já no final da tradução, melhor dizendo, não era interpretação ainda, mas na tradução. E aí o cliente falava assim, olha, eu estava aqui lendo o esboço e tal palavra não se traduz assim, fica melhor desse outro jeito, vamos corrigir tudo. Era o que tinha na época, então a gente não pensava muito assim, ai, que dificuldade. Eram os recursos que nós tínhamos na época, que nós achávamos que eram os únicos recursos, e nós tentávamos utilizá-lo da melhor maneira, né? Claro. Mas para mim a tecnologia é muito bem-vinda, eu sou um grande entusiasta de tecnologia, e para mim foi um sonho a chegada da tecnologia, da internet, da pesquisa, da troca de informações com pessoas de outros países de uma maneira instantânea. Então, mas acho que toda época teve a sua grande importância na nossa formação e na formação da sociedade como um todo, né? Eu acho que nós somos até entusiastas da tecnologia porque sofremos muito sem ela, né? Pois é, pode ser, claro. Eu acho porque a gente também soube virar a chave, né? A gente não ficou apegado no que era antigamente, no saudosismo. Eu acho que o antigamente ficou no antigamente. Os recursos que nós tínhamos na época eram limitados, mas a gente não via dessa forma naquela época. Claro que hoje em dia, olhando para trás, nós vemos que os recursos eram muito limitados, e hoje em dia eles estão muito mais disponíveis. Você tem vários recursos que podem ser muito bem utilizados da maneira correta, trazendo benefícios para todos, nós profissionais, para os clientes, o tempo e assim por diante. Eu gosto de pegar essa parte, né? Primeiro, para a gente deixar uma bolha temporal aqui para o futuro. Claro. E segundo, porque muitas vezes, né, vem aquele colega, eu tenho medo de começar, né? E não precisa ter medo, na verdade hoje é até mais fácil, porque você tem recursos de pesquisa muito mais fáceis. Antes a gente tinha que pingar de biblioteca em biblioteca e conhecer pessoas que pudessem nos auxiliar, né? O tradutor, ele é um desbravador de conhecimento, né? Por suposto, né? Usando espanhol. Sim, claro, mas eu acho que o medo, ele é uma condição emocional que nós temos que aprender a lidar com ele, né? Não podemos extinguir o medo vai surgir, claro, mas temos que saber lidar com ele, saber que estamos com medo, vamos com medo também, né? Temos que ir com medo também, mas à medida que você se prepara mais, que você vai tendo maior conhecimento, você talvez já encontrando um equilíbrio emocional maior e conseguindo desempenhar bem. Agora, começar, qualquer que seja o movimento que você faça para começar qualquer atividade que seja, ou até mesmo qualquer relação, dependendo das experiências que cada pessoa tenha, você vai ter medo. Mas a gente tem que tentar superar e buscar situações que tragam conforto. E é isso que eu tento fazer nos trabalhos que eu executo. Tentar deixar que a gente consiga um equilíbrio emocional, um ambiente que não seja tóxico, que seja acolhedor, e que as pessoas possam observar, melhor dizendo,
aquilo que nós falamos há pouco tempo, né? Que nós temos que ter um ambiente colaborativo em vez do ambiente competitivo. Mas você iniciou na tradução bem nesse momento competitivo, né? Pois é, mas assim, para mim não foi um problema, porque eu estava trabalhando na minha bolha, né, no meu grupo de relacionamentos ali. Provavelmente havia erros de tradução, eu não tinha as técnicas ainda, não tinha feito nenhum curso a respeito, mas estava servindo aquilo que as pessoas estavam precisando. Então, era a minha bolha. Então, eu não tinha uma concorrência ali naquele instante, né? Mas isso eu comecei a sentir mais quando eu comecei a dar os passos na interpretação. Aí realmente era um outro ambiente, né? Mas eu não sei quando você quer que eu comece a falar sobre a interpretação. Vamos começar a falar sobre interpretação. Eu só vou deixar aqui, ó, você ouvinte, professor de idiomas, que fica angustiado. Eu recebo várias mensagens no direct. Eu sou professor de idiomas há não sei quantos anos. Penso em entrar, dar meus primeiros passos na tradução e não sei como. Eu sempre aconselho o seguinte, Marcelo: conte para os seus alunos que você também é um tradutor. Porque eu comecei assim também. Os meus primeiros clientes de tradução também foram meus alunos, né? Porque eles, principalmente quando a gente trabalha com aulas empresariais, né? Sim, claro. Exato, né, Damiana? O marketing pessoal você pode executar de várias maneiras diferentes, né? Mas é muito importante que, como eu falei, naquele meu ambiente, naquela minha bolha, né, que está uma palavra na moda, mas no meu círculo de relacionamentos, é importante que as pessoas me vejam como uma referência naquela área. Então, se no meu círculo de pessoas que eu conheço, 20, 30, 40, 50 pessoas, dependendo do número de pessoas que você tenha ao seu redor, é importante que as pessoas saibam que você é um tradutor. Então, você vai ser talvez a referência para essas pessoas. E isso é importante. Tal qual sabemos que uma pessoa é médica, ou advogado, ou dentista, e é a quem a gente recorre num momento de necessidade ou numa indicação, numa possível indicação. Mas mais tarde eu falarei sobre o Quixote, e lá nós também ajudamos muito nessa questão de transição de profissões, de emprego. Sabe, isso é muito importante, você ter alguém que te aconselhe, que te dê conforto, porque quando eu comecei na interpretação, né, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco, mas eu escutei de alguns intérpretes falando para mim assim: mas você ainda dá aulinha como se fosse algo pejorativo? E eu disse sim, eu sou professor. Mas você tem que escolher se você vai ser professorzinho ou se você vai ser intérprete de conferências, sabe? Assim, eu já tinha um bom equilíbrio emocional para a época e não me deixei abalar com isso, continuei com as aulas, eu adoro as aulas, eu continuo dando aulas particulares até hoje, que para mim são fantásticas, elas servem como combustível para a interpretação e vice-versa. Eu dou aulas em grandes empresas como Google, Facebook, Petrobras, várias empresas onde eu preciso de um conhecimento extremamente específico, e esses mesmos alunos, clientes, empresas me chamam para interpretações. Olha, Marcelo, como você já conhece todo o projeto, poxa, você é a pessoa ideal para isso, sabe todo o vocabulário específico. E da mesma forma, os meus trabalhos de interpretação, quando eu vou dar aula para um médico, um advogado, alguma coisa assim, e eu sei que o vocabulário específico também ajuda muito na qualidade das aulas, né? Como agora, semana passada, fiz um grande evento de cirurgia plástica, e me senti de maneira muito confortável, porque durante um bom tempo eu dei aula para uma cirurgiã plástica sobre artigos específicos, e ela até trabalha com um grupo do mestre Pitangui, com o filho dele, e a gente trabalhava em cima dos livros escritos pelo Ivo Pitangui. Então, foi um conhecimento que eu tive acesso de maneira privilegiada, de maneira muito intensa, e nisso me ajuda a ser até um intérprete melhor também. Então, as profissões elas podem coexistirem, e até uma grande evolução da nossa sociedade, que as pessoas tenham
múltiplas funções, como você falou, o profissional multifacetado. Você não precisa ser especificamente um advogado, você pode ser um advogado, um pintor, um músico e assim por diante. Quando você falou, as minhas primeiras traduções, pode ser que elas tenham alguns equívocos, mas elas atendiam a esse processo de comunicação. Eu brinco, Marcelo, que assim, nós somos muito exigentes com nós mesmos, né? Eu acho que isso faz parte do processo. E eu brinco que se você quiser um dia torturar um tradutor, um intérprete, né, você pega ele, coloca ele numa sala e faz ele ler a primeira tradução dele em voz alta, né? Por quê, né? E nem precisa ir tão longe. Eu acho que se pegar uma tradução que eu fiz há uns 5 anos, né, na semana passada, hoje, a Damiana já tem outra bagagem, ela já teria soluções diferentes. Mas isso não significa, né, que o material não atendeu a necessidade de ser ponte de comunicação ali entre os grupos, né? Pois é, Damiana, sabe o que acontece? Nós somos diferentes pessoas ao longo de um processo de uma linha de tempo. O Marcelo de 2022... ele é um Marcelo diferente do Marcelo de 2017, há 5 anos. Mas algo interessante que você colocou, né, de torturar um tradutor, um intérprete, colocá-lo em contato com o trabalho que fez lá no início, ou há 5 anos, 10 anos. Mas, por exemplo, quando eu era adolescente, eu escrevia alguns poemas, algumas coisas assim, eu escrevia. E, às vezes, quando eu tenho contato com alguma coisa assim, alguma obra que eu fiz, né, não vou nem chamar de obra, né, nem tenho essa pretensão, mas uma escrita dessa minha de algum tempo, eu fico analisando assim até com orgulho. Nossa, eu fui capaz de escrever isso com tão pouca idade. Então, acho que às vezes também tem que ter um pouco um olhar mais condescendente em relação a isso, sabe? E não ser tão crítico. O crítico tem que existir para a gente melhorar, claro, mas ele também não pode ser algo que vai nos impedir de trabalhar, né? Sim, exato. Porque, assim, eu acho que a verdade está, na verdade, de você como profissional, de você entregar naquele momento o melhor que você pode entregar. Então, por isso que nós temos esse compromisso da gente estar sempre estudando, pesquisando, tentando melhorar para entregar o melhor que nós podemos naquele momento. Exatamente. Agora, claro, né? Claro, de repente daqui a 5 anos vou poder entregar um trabalho ainda melhor. E não há nenhum mal nisso no Marcelo de 2017 e no Marcelo 2022, sabe? E então são essas questões e que realmente esse tipo de questão não me incomoda. Isso aí, nesse ponto eu posso dizer que eu sou bem resolvido quanto a isso. Eu tenho certeza que em alguns momentos eu posso não ter sido aquele tipo de profissional que eu espero ser, a qualidade que eu queria ter entregue. Talvez aquele dia eu não estive com as soluções tão criativas e prontas para aquele momento. Talvez eu poderia ter me preparado melhor. Acontece. Mas talvez a minha sensação é de que não, eu entreguei o melhor que eu podia naquele momento. Se não estava ao meu contento, eu lamento, claro, mas tento de repente, não, vamos tentar melhorar para o próximo, tentar melhorar essa situação. Marcelo, você tem uma história fantástica na área da interpretação. Geralmente, quando eu mostro o teu perfil, aí porque eu sempre falo, né, você quer ir para a interpretação? Vai seguindo os intérpretes, né, conhecendo, tendo contato. Aí, geralmente, o pessoal fala, nossa, ele já foi intérprete na ONU, ele já foi intérprete, né, para o Exército, para a Marinha, para o governo da Índia, enfim, você tem experiências bem multifacetadas também, em medicina, administração, TI, né? Como que foi essa sua caminhada dentro da interpretação? Porque assim, a minha primeira interpretação foi completamente traumática.
Poxa. A minha primeira interpretação foi o meu diretor da Cátedra Unesco. Eu estava voltando da Xerox, cheia de papel. E aí ele falou assim, vem aqui, entra aqui nessa sala. Senta nessa cadeira aqui, ó. Essa pessoa aqui só fala espanhol e você vai traduzir para ela. E eu não tinha nenhuma formação. Eu era aluna do 2º ano de licenciatura, né? E assim, consegui atender, mas saí de lá chorando horrores, porque foi uma pressão muito grande, ainda de cara consecutiva, assim, pá, né? Poxa. Como é que foi a tua primeira experiência na interpretação? Espero que tenha sido menos traumática que a minha. Foi. Mas foi também bem revolucionária, né? Eu trabalhei muitos anos em um curso de inglês lá em São Gonçalo, né? O CCAA. E eu já tinha decidido trabalhar só com aulas particulares. Para mim, as aulas eram mais atraentes dessa forma, mais rentáveis também. E me traziam desafios diferentes. Então, fiquei só realmente com as aulas particulares, virei totalmente autônomo. Mas um policial ele era do Rio de Janeiro, do 13º Batalhão do Rio de Janeiro. Ele foi lá em São Gonçalo pagar impostos de um terreno na prefeitura de São Gonçalo e ele tinha uma missão, encontrar um intérprete. E na prefeitura de São Gonçalo ele perguntou, olha, qual o melhor curso de inglês da região? E o indicaram para esse curso que eu havia acabado de sair. Mas o tempo que eu trabalhei nesse curso de inglês, toda vez que aparecia um caso diferente, eu preciso traduzir esse documento aqui, eu preciso de uma aula rápida para uma viagem, todos esses desafios assim, muito fora do padrão, as secretárias já me encaminhavam, sabiam que eu iria atender, as pessoas iam ficar satisfeitas e normalmente o trabalho era muito prazeroso. Então esse policial foi até a secretaria e perguntou se tinha algum professor que poderia ajudá-lo, explicou qual era o caso. Aí falaram, olha, o profissional que você está buscando, infelizmente ele não trabalha mais conosco, mas eu posso te dar o telefone dele, dar o contato. E aí ele chegou até mim e eu tinha acabado de ler no jornal, eu sempre fui, como eu disse, entusiasta por esportes, e eu sabia que 2 grandes tenistas americanos, o Michael Chang, que na época ele tinha sido o mais jovem tenista a ganhar o torneio de Roland Garros, que é o aberto da França, e o 13º no ranking, o Todd Martin, que hoje em dia é presidente da Associação de Tenistas dos Estados Unidos. E eles viriam ao Brasil para jogos de exibição contra os outros 2 tenistas brasileiros. E aí ele foi me procurar e falou assim, olha, vai ter um torneio de tênis. Eu falei assim, vai ser esse torneio de tênis com o Michael Chang e o Fernando Meligeni? Ele, você já está sabendo? Já estou sim. Nossa, você é bem informado então. Então, é para que você atenda esses tenistas fazendo a ligação entre a segurança dos policiais e os tenistas, que a gente vai sair para passear para os pontos turísticos do Rio de Janeiro e durante os jogos também, para dizê-los o que a segurança precisa. Não pode ir ali, melhor voltar para cá, essas questões assim. E então nisso eu fui contratado para trabalhar como esse apoio. Até então não era interpretação, era só um apoio. Apoio, né? Entre apoio. aspas. Apoio, entre aspas, apoio, claro. Mas, ao chegar no aeroporto para buscá-los no aeroporto, porque eu era mais parte da segurança do que algum serviço de tradução, eu via que os profissionais incumbidos de conversar com os tenistas não estavam sendo bem-sucedidos, porque a qualidade do idioma não era tão fluente assim. E aí eu pedi, com uma hierarquia, setor de segurança, policial, perguntei, vem cá, eu posso lá conversar com os tenistas? E eu estava ali já curioso também, querendo conversar com essas celebridades, Michael Chang era super famoso na época. E deixaram, vai lá, meio assim, desconfiando, eu era muito jovem, eu tinha 25 para 26 anos, E tudo bem. E fui lá, comecei um papo super animado com os tenistas, que eles trouxeram os familiares deles também. Eles tinham muitas dúvidas em relação ao Brasil, o plano real, o Brasil como um todo. Não havia muita fartura de informações ainda.
E a gente engajou ali num papo muito animado mesmo. E eles falaram assim, nossa, a gente está precisando de você, então, para trabalhar conosco. E aí nasceu o Marcelo Intérprete. Eu ajudei na entrevista coletiva, em vários momentos, o tempo todo. Eu resolvi problemas para eles também no hotel, coloquei todo mundo no mesmo andar, que eram andares diferentes. Eu resolvi de tudo ali, sim. E aí comecei nas entrevistas coletivas e em outros momentos trabalhar como intérprete. E aí que eu fui realmente chamado de intérprete. Os tenistas falavam assim, a gente precisa do nosso intérprete. E então, Marcelo Andreotti nasceu ali o intérprete. E foi um nascimento, olha o sorriso, gente. Eu estou vendo aqui um sorriso de ponta a ponta. Eu acho que quando a gente descobre a área que nos completa, né, isso traz uma felicidade muito grande. Eu estou tendo o privilégio aqui de ver um sorriso assim, de orelha a orelha, contando essa história. Pois é, porque eu cheguei em casa depois, fiquei uma semana hospedado com eles, né? No Hotel Meridian, famoso Hotel Meridian, que não existe mais com esse nome. Ele agora é o Windsor Leme, creio eu. E então eu cheguei em casa falando, eu quero isso para minha vida. Eu não sei muito bem o que é isso, eu vou procurar descobrir o que é isso, mas eu quero isso para minha vida. E essa empresa que me contratou, né, que era da parte de segurança, eles realmente tinham vários eventos esportivos. E eu fui fazendo um atrás do outro. Eu fiz o lançamento do uniforme da seleção brasileira pela Nike, que é responsável até hoje. O Brasil tinha acabado de ser tetracampeão, era de uma outra marca, e aí a Nike assumiu. E eu fiz esse lançamento no Morro da Urca, na época até com videoconferência com jogadores famosos, como o Ronaldo Fenômeno, que era bem novo, ele era o Ronaldinho na época, havia outros jogadores também. E eu fui empilhando assim, eventos esportivos de grande porte, me sentindo muito bem com aquilo, até que um grande amigo meu, professor, que eu era o coordenador dele, na época eu já tinha começado a trabalhar como coordenador no curso de inglês, e ele falou, Marcelo, eu estou fazendo um curso de especialização na PUC, na área de linguística aplicada, e lá eu vi um anúncio de um curso que é a sua cara, interpretação de conferências. E ali a luz se acendeu, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para a professora Rafaela, que está lá, né, à frente desse curso, que também é uma referência. Você do Rio, vai anotando aí, ó. A gente já tem um caminho, né? É um curso referência, que dá é uma pós-graduação bem focada em exercícios práticos, né? Em soluções. Isso é muito bacana, né? A gente tem um carinho muito grande. Eu ainda quero fazer um especial sobre a história do curso da PUC, que eu acho que fez história assim, na interpretação no Brasil. Mas eu queria voltar só um pouquinho. Como que foi o apaixonado por futebol, trabalhando com interpretação? Porque assim, eu acho que deve ser um momento em que a emoção, né, tem que trabalhar ali o equilíbrio, né? Porque você tá lá, né? Você quer ouvir o que o Ronaldinho está falando, mas não pode esquecer de fazer a interpretação, porque tem outras pessoas querendo também saber o que ele está falando, né? Claro. Eu comecei a dar aula muito novo, né? Então, eu acho que desde cedo eu tive que aprender, não sei se isso é algo natural em mim, mas eu tive que aprender a ter esse domínio dessas emoções mais punjantes, né? Então, foi um momento muito especial esse do lançamento do uniforme da seleção brasileira, porque não só havia esses jogadores pela videoconferência, porque estavam na Espanha, como havia também jogadores que haviam acabado de se tornar tetracampeões mundiais, como Branco, Leonardo e vários outros jogadores, que até há pouco tempo eu só via pela televisão e pelo noticiário.
Não, Mas foi um momento, vamos dizer que foi um momento lindo do futebol no Brasil. Sim, né? claro. Assim, mas assim, para mim o que foi mais impactante mesmo, além dos jogadores, foi poder estar ali convivendo o dia todo, 2 dias na verdade de evento, com os radialistas. Aqueles que desde a minha infância eu escutava os programas esportivos. Todos os grandes estavam ali, as minhas referências. Então, sentar com eles ali, bater papo, traduzir para eles, e eles me chamavam para o canto, poxa, tem que fazer uma matéria agora com um jogador ali da França, você me ajuda ali agora? Claro. Tem um jornalista ali do México que querem fazer uma entrevista com o Zagallo, estava também o Zagallo, Ricardo Teixeira, as pessoas, a cúpula da CBF. Então, assim, claro que eu fiquei muito emocionado, mas ali eu me contive, eu consegui me controlar emocionalmente e consegui fazer o trabalho o dia todo, né? Então foi muito prazeroso mesmo. Quais foram os trabalhos que mais te marcaram, assim, como intérprete? Que você nunca mais vai esquecer? Essa eu acho que foi uma experiência marcante. Toda interpretação é uma experiência marcante, mas tem algumas que tem um lugarzinho especial, né? Por exemplo, eu trabalhei muito para a Fundação Ford e eles têm um trabalho muito intenso no Brasil, e um deles que foi muito impactante para mim foi porque a Fundação Ford ajudavam os quilombolas no Rio de Janeiro, também acho que na Bahia, mas eu trabalhava com eles diretamente no Rio de Janeiro. E nós conseguimos, através de todo o trabalho da Fundação Ford, a minha interpretação e todo o trabalho, melhorar a situação dos povos quilombolas, que tinham muitas restrições, as áreas eram militares, havia restrições de horários de embarcações, só havia uma embarcação por dia, de repente uma pessoa tinha que sair com um filho adoecido, tinha que sair um dia e voltar só no outro, pessoas com dificuldades financeiras. E então a mudança de vida dessas pessoas e vê-las emocionadas, agradecendo, foi um dos grandes momentos na minha carreira. Saber que o meu trabalho ali, fazendo a ponte linguística, conseguia mudar a vida das pessoas. Houve um outro trabalho que eu fiz também, assim, que para mim foi extremamente gratificante, eu conheci um pastor norte-americano, num jantar, me chamaram para conhecê-lo, para conversar, ele queria alguém para conversar em inglês, e a gente conversou animadamente, ele falou assim, poxa, seu inglês realmente é muito legal, né? Poxa, você trabalha como intérprete, então amanhã você poderia me ajudar no culto que eu vou fazer. Nossa! E sem muito preparo, né? Mas eu tinha como hábito ler a Bíblia nas 2 línguas, né? Eu ganhei uma Bíblia dessa quando eu fiquei hospedado uma vez num trabalho no hotel, e eu pedi de presente no hotel, o hotel me cedeu. Então a Bíblia tinha uma parte em português e outra em inglês. Então eu ficava sempre lendo a Bíblia ali, vendo os nomes e tudo mais. Então lá vou eu para esse culto. O pastor falava muito bem, assim, realmente tinha uma oratória fantástica. E era uma comunidade muito pobre, e eu fazendo a tradução dele ali no palco, né, no altar. E quando eu vi as pessoas ali humildes chorando na minha frente, assim, eu vi, nossa, a minha voz, a minha mensagem, a minha tradução está realmente tocando o coração das pessoas. Então, para aquilo ali foi muito gratificante. Ali, para mim, foi assim, nossa, essa é a importância do meu trabalho. Ali eu fiquei também emocionado. Nossa, aí eu fiquei emocionada de ouvir, porque eu acho que a gente estuda tanto e a gente trabalha tanto para isso, né? Para que não só, eu acho que esse é o desejo desde a Torre de Babel, né? A gente quer que os corações se comuniquem, né, Marcelo? Exatamente. Às vezes a gente fica tão ligado nas questões racionais, mas tudo que a gente deseja, eu acho que o nosso maior desejo como tradutor, como intérprete,
é que as pessoas se entendam, né? Pois é, exatamente. Essa ponte que a gente sempre chama, né, hoje em dia, da comunicação, ela é fundamental. Desde bem jovem, quando eu tinha os correspondentes, né, no exterior, eu tenho uma visão e contatos também, que para mim os países onde onde a população, as pessoas falam mais idiomas, elas acabam se entendendo melhor. Porque quando você fala um idioma, você não sabe somente o léxico, a estrutura da língua, as formas, você também acaba exercendo mais momentos de empatia. Você procura entender o outro. Você pode não concordar, você pode não adotar aqueles sistemas, mas você entende que a cultura naquele país é daquele jeito. O hábito daquela pessoa é de outra forma por conta, talvez, daquela origem. Então, acho que é mais fácil você compreender o outro. Eu acho que no nosso mundo, seja no passado, seja agora, falta muito essa compreensão do outro. Eu acho que dialogar é preciso. É um ponto importante. Nós tivemos uma ilusão no início da pandemia de que toda essa situação nos uniria mais, né? E não foi verdade. Esse impacto do isolamento, parece que as pessoas estão mais fechadas e um pouco mais... tá um pouco mais difícil esse abrir o coração para o outro e conversar. Eu discordo um pouco, Damiana. Eu discordo um pouco pelo seguinte, eu acho que é um catálogo com várias opções. É um cardápio com muitas opções. Eu creio que para pessoas como nós, porque eu tenho convivido com você, nós estamos exercendo isso sim. Nós estamos mais solidários, nós estamos mais em contato. Eu acho que você sempre leu, escutou falar sobre o Marcelo Andreotti, como eu sempre escutei falar sobre a Damiana, sempre te respeitando de longe, acho que essa recíproca é verdadeira. Mas hoje em dia, com a pandemia, nós estamos em contato, nós estamos ajudando uns aos outros, nós estamos ajudando os outros também, quem está começando. Eu acho que isso está muito mais forte do que anteriormente. Agora, as pessoas sempre fazem as suas escolhas, né? O livre-arbítrio está aí. Então, claro que há questões muito maiores, às vezes, no isolamento. O isolamento, às vezes, não é uma questão de escolha, é uma questão, às vezes, de impossibilidade. Mas creio que nós, na nossa categoria de tradutores e intérpretes, nós estamos muito solidários. Hoje em dia é mais fácil você conseguir um intérprete para você fazer um evento com você do que era antigamente, um pouco antes da pandemia, onde tudo era presencial. Então, assim, mesmo para o presencial, hoje em dia a nossa rede de contatos está muito maior. Então as pessoas entram em Marcelo, você sabe algum intérprete que pode me ajudar em Minas? Eu acho que há 3 anos, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade, mesmo tendo colegas em Minas. Sabe? Na Bahia, em Santa Catarina, no Paraná. Eu acho que hoje em dia essa rede de contatos está muito mais fortalecida. E isso eu acho muito bacana também. O que você acha disso? Eu sinto que as pessoas... nós estamos muito feridos nesse momento, porque tivemos perdas, né? E exatamente isso que você fala, nós fazemos escolhas. Tem pessoas que escolheram se fechar e tem pessoas que escolheram lidar com a dor ajudando o outro. E uma das coisas que eu defendo é que a nossa categoria, ela é uma família. Eu brinco, Marcelo, que é igual a família mesmo. Tem o tio do pavê, tem a tia que vai perguntar das namoradinhas, né? Mas, na hora do perrengue, um ajuda o outro,
né? A gente viu muito isso dos intérpretes, né? No momento em que os eventos foram cancelados, né? A gente viu aí o trabalho da PIC, da MEG, né? Com catálogo de então, vamos nos reunir, vamos pensar em soluções. Eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas da nossa profissão, nos integrarmos a essa família, né? Mas fica a reflexão, né? Como lidar com a dor. Todos nós tivemos perdas, né? Mas às vezes eu ajudando a dor do outro, eu também ajudo a minha própria dor, né? Claro. Do que eu me fechar e ficar sentindo a dor sozinho. Não, claro. Eu acho que está agora essa lição de que todos nós temos que procurar essa força emocional, psicológica, sabe, através do companheirismo e também através dos serviços profissionais, de uma terapia. Há tantos serviços também voluntários de apoio psicológico, sabe, de apoio mental, de conforto, porque realmente não estamos vivendo um momento que podemos dizer que seja algo normal. Essas perdas não deveriam ter ocorrido, infelizmente ocorreram, e nós temos que nos unir para que possamos apoiar uns aos outros. Então é um ambiente de empatia e de apoio. Acho que é muito importante, sim. E falando de empatia e apoio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como intérprete da ONU. Olha, foi fantástico, né? Um belo dia, fui convidado, porque eu tinha feito muitos trabalhos na área militar e era questão de missão de paz. E a missão de paz do Haiti. E nisso eu precisei comprovar experiências de trabalho, mas alguns militares, eles comprovaram essa experiência por mim, disseram, não, a gente já reconhece a voz do Marcelo, ele está sempre lá na Escola Superior de Guerra, ali na URCA, e ele é uma referência, e a gente é muito satisfeito com o trabalho dele. Eu também fazia muitos trabalhos para o Forte Copacabana também, com muita frequência. Então, eu fui levado até as autoridades oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas e tivemos uma certa conversa com algumas autoridades estrangeiras também, e nessa conversa ali eu já comecei a trabalhar um pouco com o intérprete. Eles ficaram satisfeitos com o resultado, então nós fizemos essas reuniões e havia tanques militares dali para questões de paz, de estabelecimento de paz no Haiti, principalmente ajudas humanitárias. Então foram séries de encontros onde a gente pôde fazer a tradução simultânea, eu e um outro colega também que foi indicado, e foi um trabalho maravilhoso, porque é um país muito carente, com muitas dificuldades, mas eu vi o agradecimento porque estavam presentes não só militares do Haiti, como algumas personalidades importantes do terceiro setor, que agradeceram a importância da participação do Brasil e de como a gente pôde, de alguma maneira, suavizar um pouco o sofrimento, mas são problemas muito complexos ainda. Não tive a pretensão de resolver os problemas do Haiti, infelizmente, mas podemos dizer que ajudamos a suavizar um pouco essa grande dor pelo qual esse povo passa. Como o nosso também passa também, né? Mas foi o caso ali da questão de manutenção da paz e da ordem no Haiti. Deve dar uma sensação de estou fazendo algo pela paz? Sim, dá sim, porque a gente observa pelos relatos o quanto isso auxilia, né? O quanto isso ajuda. Inclusive alguns eventos ocorreram no país através
desses acordos que foram firmados, né, acordos bilaterais, e a gente se sente, né, um elo importante nesse processo. Então é algo muito prazeroso, sim, de você falar, poxa, a minha profissão está trazendo resultados para a sociedade de alguma forma, e isso que é o grande objetivo maior, né? Bom, vocês estão vendo aí como o Marcelo é inspirador, né? Eu gostaria, meu sonho é ter essa calma do Marcelo um dia. Eu vou chegar lá. Às vezes ele fala para mim, vem para interpretação na cabine. Eu falo, não, eu não tenho essa calma, né? Eu fico completamente desesperada, me sinto completamente claustrofóbica. Eu dou apoio moral, porque eu me sinto claustrofóbica, eu sei, né, a batalha aí dos colegas, né? Então, o Marcelo, para mim, ele é um norte, ele é uma inspiração. Mas Marcelo conseguiu unir a experiência dele na licenciatura, né, porque eu acho que a maior dificuldade que nós temos nas áreas mais técnicas é que nós temos profissionais que sabem muito, que são excelentes profissionais, mas muitas vezes não sabem ensinar. E aí vem o Marcelo com toda essa experiência e também com a experiência pedagógica, também com a experiência do professor, e agora ensinando, né, formando futuros intérpretes lá no Quixote. Conta pra gente, Marcelo, um pouquinho desse seu caminho tão lindo, e os seus alunos te amam demais, viu? Já vou deixar aqui, né, que sempre o pessoal, o Marcelo é maravilhoso, o Marcelo segurou na minha mão, o Marcelo me deu dicas importantes, e eu tenho certeza, né, que esse seu pezinho no pedagógico ajuda muito, né? Com certeza, né, como eu já mencionei, eu fui durante 18 anos coordenador de um curso de inglês, e a minha premissa é a gestão de pessoas. E, para mim, a gestão de pessoas, eu sempre digo que quando eu entro em contato com os professores, quando eu convido as pessoas para dar aula no Quixote, pessoas como você que já foram convidadas e a gente está costurando e tudo mais, eu prefiro sempre, na minha, talvez limitada, não sei, na minha visão, contratar boas pessoas, no sentido de pessoas que tenham empatia. Claro que, normalmente, eu convido pessoas que têm experiência profissional, para que possam oferecer um conforto também para os alunos. Mas a experiência profissional, para mim, não é o primeiro ponto quando eu penso em convidar um professor para fazer parte da nossa equipe. A conversa que eu tenho com o professor nós estamos aqui para que todos nós possamos ajudar uns aos outros. Então, eu já tento eliminar qualquer perspectiva de competição entre os professores. Quem vai ser o melhor professor, que vai ter mais turmas, que vai ter uma melhor remuneração. Eu quero que isso fique bem claro que não é o nosso ponto de partida. E nem o nosso ponto de chegada. Nosso ponto de partida nós somos um grupo colaborativo, um grupo com empatia e com suporte, com apoio. E a gente quer passar isso para os alunos também. Então, essa minha experiência lá atrás, na montagem de equipes, na montagem de programas que ajudaram os alunos no curso de idiomas, eu trouxe também agora para o Quixote, na montagem da equipe dos professores, no ambiente em que todos colaboram uns com os outros, na maneira que eu tenho que fazer essa gestão de pessoas, de alunos, e saber que quando você fala para mim, Marcelo, eu tenho claustrofobia de cabine, eu respeito esse seu medo. Mas eu tento conversar com você e tento te mostrar, se você me permitir, isso é importante, se você me permitir, que eu mostre para você que talvez não seja tão claustrofóbico assim. Talvez. Me dê uma chance de tentar te mostrar isso. E vamos tentar.
tentar sabendo que o erro faz parte do processo. O erro nos ajuda a nos conhecermos melhor, nos ajuda a crescer, a desenvolver mais técnicas, aplicar as técnicas aos poucos. É um processo em eterna construção. Você não precisa ser perfeito, porque a perfeição talvez seja ilusória ou transitória. Mas é aquela verdade que a gente já falou. A nossa verdade é a gente procurar fazer o melhor possível naquele momento. Através da nossa curiosidade, da busca de conhecimento, você vai melhorando, claro, mas é essa busca. Então, esse ambiente colaborativo, que eu também tento instar nos alunos, para que eles possam uns também ajudar os outros, é um ambiente muito bacana e através da grade que nós montamos também no Quixote, isso tem sido para mim uma realização de um bom sonho. Está sendo muito inspirador. E eu queria aproveitar para deixar um abraço aqui para o José Luiz, né, que foi também, né, ele foi o pai do Quixote junto com você, né? De elaborar esse projeto que está crescendo cada dia mais. Eu já estou imaginando, qualquer hora eu vou chegar no Rio de Janeiro, vai ter o prédio, né? Vai ser a faculdade Quixote. Eu já falei isso para ele, né? E agradecer também o trabalho que vocês fazem em frente a esse projeto, que é um trabalho sério, comprometido, com profissionais. Comprometido com as boas práticas, deixando isso bem claro. Exatamente. As boas práticas, a gente tenta se cercar não só dos professores, mas também colaboradores como você, como a Patrícia também, da Uninove, com pessoas da Abrat, do Abrat, da Sintra, estou trocando aqui os artigos, desculpe, do Sintra, do Abrates. Às vezes a gente quer muito que os alunos tenham essas referências positivas de como trabalhar colaborando. De forma ética. Exatamente. Que eu acho que é o desafio hoje. A gente começou conversando sobre desbravamento do conhecimento. Hoje a gente tem um acesso facilitado, mas a gente tem muita informação ruim. Né? E hoje eu acho que o desafio é fazer a curadoria desse quilo de informação que a gente tem, né? E é o que o Quixote faz hoje, né? Existe essa formação comprometida, ética, com profissionais capacitados, que têm formação no que dizem e também têm experiência, muita bagagem de experiência. Né? Então, vocês conseguiram reunir um time aí, um time de seleção, hein? Vai para o Mundial de Futebol, esse time, na tradução. Pois eu tenho muito orgulho da nossa equipe, né? São profissionais realmente muito capacitados, pessoas com... Eu sempre bato nessa tecla, né? A empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. É você saber que hoje você é um profissional com experiência, convivência, mas você também já passou lá pelaquela carteira, você foi um aluno, você teve medos, você teve dúvidas, você teve a síndrome do impostor pairando sobre você achar que é pretensão demais eu querer ser intérprete, pretensão demais eu querer ser um tradutor, e de repente você, nesse momento, quando você pega a mão do aluno, da aluna, e você fala assim, não, venha comigo, mas eu errei, professor, é normal, eu também errei. Nós vamos errar sempre, não vai ser o seu último erro, mas vamos tentar melhorar para que você se sinta melhor, pelo menos, você tenha mais força dentro de você. Então, mas se eu tiver fraquezas, é normal, eu também tenho as minhas fraquezas. Então, acho que esse ambiente acolhedor, ele traz essa tranquilidade para os alunos, mas sempre sabendo que essa busca pelo conhecimento, pela evolução, ela é constante, sempre dentro das práticas, sempre dentro da ética, sempre respeitando a todos e principalmente a si próprio.
E o Quixote auxilia nesse processo constante, que está sempre organizando fora o curso, né? Tem sempre os encontros, tem os eventos, tudo muito acessível, porque é sempre online ou híbrido, né? Então eu queria convidar o nosso ouvinte a conhecer mais o Quixote, né? E agora vem a pergunta, né? Eu quero ser aluno do Marcelo. Damiana, como que eu faço para ser aluno do Marcelo? Pode buscar aí Quixote, curso de formação de tradutores e intérpretes. Mas Marcelo também está em todas as redes sociais, né, Marcelo? Você vai achar ele lá no LinkedIn, Marcelo Andreotti, com um T só, com um sorrisão, assim, ó. Aquele sorriso de quem ama o que faz, né, Marcelo? Porque o Marcelo, o que eu acho legal é que a foto do Marcelo representa o que ele é. Não é uma foto tirada. Não é aleatória, né? Não, porque... Olha, no auge da pandemia, a gente participava dos eventos do Marcelo sorrindo. Marcelo, calma, vai ficar tudo bem. Esse é o Marcelo Andreotti, né? Exato, né? Assim, o Quixote é um grande projeto. Como eu disse, eu tenho muito orgulho dele. E como você falou, as aulas são online, as aulas não são gravadas, as aulas são ao vivo. Nós temos uma equipe muito grande de professores que não para de crescer, porque eu acredito em diferentes saberes. Existe o saber do Marcelo Andreotti, claro, mas existe o saber do José Luiz, da Renata, do Amaury, da Clarissa, do Felipe, de todos. Todos podem contribuir, desde que tenham as boas práticas, a experiência e a ética. Então, isso combinado... é fantástico. E tem algo muito legal também nas nossas aulas, né? Os nossos alunos são de países diferentes, então uma cadeia global muito interessante, com uma riqueza cultural que é respeitada sempre com uma força enorme. Você tem uma aula específica, por exemplo, hoje a aula é de treinamento emocional, é algo que a gente cuida muito no Quixote, aula de treinamento emocional, técnicas teatrais, oratória, cultura geral, sobre o mundo árabe, sobre os países andinos, tudo mais. Tudo isso é muito importante. Agora, quando você tem uma aula específica, o professor é o Marcelo ali dando aula. Os outros professores também assistem às aulas. Então é muito importante porque os professores se ajudam nas aulas. Não é só o Marcelo que está dando aquela aula ali. Os outros também estão ajudando. Então esse é um ambiente fantástico, um ambiente de cooperação. A Norma dando aula, aí o Marcelo ajuda, a Renata ajuda, a Amaury também contribui. Então, assim, a gente forma essa equipe muito sólida, onde estamos ali para ajudar a todos. E os beneficiados somos nós mesmos e, claro, os nossos alunos também se sentem muito confortáveis com isso. E o Quixote também participa de vários eventos e nós estamos ali dando apoio constante aos alunos, criando grupos, até criamos grupos que você participou e nos ajudou imensamente. Eu quero aqui deixar muito claro que o nosso agradecimento é enorme pelo que você fez, pelo que a Patrícia fez pela gente também. Foi, assim, fantástico no Profit. E ali os alunos sentiram que o Quixote está conosco, está nos dando apoio, está nos ajudando a trilhar esse caminho na interpretação. E juntos vamos em frente, construindo novos caminhos, né? Sempre. Nos melhorando a nós mesmos como profissionais e como seres humanos e também a nossa área, dando a nossa contribuição para a área, né? Marcelo, eu queria agradecer. Eu sei que a sua agenda é super corrida, né? Eu fico muito feliz por você ter aberto esse espaço aqui. Gostaria já de deixar o convite para que você volte outras vezes, né? Eu aprendo muito com você e me sinto privilegiada por a gente conversar mais, né? E estreitar nossos laços aí nesse momento. E enfim, agradecer tudo que você faz pela categoria profissional, por você ser essa inspiração, essa voz da calma,
né, nos momentos loucos que estamos vivendo no mundo, né, vem o Marcelo, calma, juntos vamos pensar em uma solução. E eu admiro muito essa sua postura. Eu acho que você é uma pessoa que me inspira muito como ser humano, como profissional, e eu Muito sei obrigado. que o meu maior desejo é que você, nesse mês especial do tradutor, também inspire os nossos ouvintes aí, onde quer que eles estejam. E fica o convite aí para os ouvintes, né, seguirem o Marcelo, mandarem uma mensagem para ele: olha, te ouvi na Voz do Tradutor, você também me inspirou. Porque isso também alimenta, né, Marcelo, a gente seguir o nosso caminho. Sim, Damiana, é muito importante quando a gente fala também da diversidade e da inclusão, a representatividade. Porque quando eu comecei, né, ali no final dos anos 90, e depois estando na PUC, no início dos anos 2000, eu não conhecia nenhum intérprete negro. Dito pelos professores da PUC, inclusive pela professora Rafaela Quental, pelo professor André, eu fui o primeiro intérprete negro da PUC, formado pela PUC. E hoje em dia eu vejo outros intérpretes negros, e isso me dá muita alegria, porque eu acho que, de uma certa maneira, eu servi como inspiração. As pessoas verem que é possível alguém sair da periferia, como São Gonçalo, porque quando eu comecei, os intérpretes todos eram da zona sul do Rio de Janeiro, como Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, São Conrado. E hoje em dia você tem profissionais super qualificados de todas as áreas, como é possível. E antigamente parecia que não era possível. Então, a diversidade e a inclusão, elas são fundamentais para isso também, para que todos nós tenhamos a certeza de que somos capacitados e de que nós também podemos chegar lá, porque temos representatividade. A representatividade é fundamental. Então, eu queria terminar com isso, dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse canal tão querido, com uma pessoa tão especial quanto você. Me sinto lisonjeado pelas suas palavras, e dizer que nós estamos caminhando para um processo com maior empatia, como eu sempre friso, e também com qualidade, ética, diversidade e inclusão. Isso, para mim, está muito claro, e fico muito feliz com essas mudanças que estão ocorrendo na nossa categoria. Fantástico, maravilhoso. Não poderíamos terminar de forma diferente com essa chave de ouro, né? Eu vou aproveitar e vou deixar na nossa descrição do podcast uma entrevista que nós fizemos com a Rani Souza e a Luciana Fialo Alves, que também são duas intérpretes negras. Maravilhosas. Que contaram a experiência delas de interpretar durante uma premiação, né, de artistas negros. Eu vou deixar o link para quem perdeu essa entrevista, né? E importantíssimo a gente falar dessa questão que ainda existe preconceito. É importante a gente falar sobre isso, mas também pessoas como a Rani, né, como você, que tem aberto essas portas para as próximas gerações, ser um pouco mais fácil e, se Deus quiser, ser de forma igualitária no futuro, né? Perfeito. Damiana, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Eu estou sempre aberto, como você tem certeza disso, e que possamos trilhar cada vez mais esse caminho da informação, dessa disseminação positiva do que podemos fazer nessa nossa linda e fantástica área, tradução e interpretação. Muito obrigado, Damiana. Obrigada. Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor.
com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais. Tradutor, intérprete, professor Marcelo Andreotti. Até mais. Até mais, muito obrigado.